Se uma emergência acontecesse hoje, você estaria preparado? Imagine um homem chamado Pedro. Pedro tinha um grande sonho, se tornar financeiramente independente. Determinado a alcançar seu objetivo, ele estudou ações e derivativos durante 3 anos. Pedro entendia que com muito estudo e dedicação, poderia minimizar significativamente seus riscos. Com um vasto conhecimento sobre investimentos, Pedro sabia quais passos devia seguir. Ele compreendia a importância de possuir uma reserva de emergência antes mesmo de começar a investir. Finalmente chegou o grande dia. Pedro ganhava R$ 3.000 mensais e decidiu investir 15% do seu salário durante 3 anos. No entanto, a vida lhe reservava desafios inesperados. E foi nesse momento que entra em cena Judas, o outro eu de Pedro. Pedro se viu em uma situação crítica que o levou a ficar um longo período sem trabalhar. Judas, como um bom traidor, fez Pedro acreditar que não precisava ter segurança financeira. Pedro, acreditando nisso, iniciou seus investimentos sem criar uma reserva de emergência, ignorando seu conhecimento e confiando em Judas. Durante esse tempo, suas dívidas cresceram rapidamente. Logo, Pedro se viu afundando em um mar de dívidas. Sem alternativa, Pedro vendeu todos seus ativos, e lá se iam 3 anos de investimentos pelo brejo. Apesar das perdas, Pedro conseguiu quitar suas dívidas. Com o tempo, ele decidiu voltar a investir, mas desta vez ele tinha uma lição valiosa: jamais ignorar a importância de uma reserva de emergência. Pedro compreendeu que seu maior inimigo era ele mesmo e que precisava seguir o caminho correto para evitar riscos desnecessários. Moral da história: uma boa estratégia de investimentos começa com segurança financeira. Trazendo o contexto da história para a vida real, podemos ver que é de extrema importância a criação da reserva de emergência antes mesmo de começar a investir em ações e derivativos. Otto von Bismarck possui uma frase que diz: "Os tolos dizem que aprendem com seus próprios erros. Eu prefiro aprender com o erro dos outros." Seja o sábio da frase: aprenda com o erro dos outros. Eu tive que aprender com o meu próprio erro, e já vou te adiantando que não foi nada bom. Eu fiquei um bom tempo investindo sem reserva de emergência e acabei lascado, como conta a história. Mas aconteceu, mas não deixa que isso aconteça contigo. É como dizem, imprevistos podem ser previstos, e eu tinha consciência disso, mas me deixei enganar achando que eu não tinha uma necessidade de ter uma reserva. Mas vamos ao que interessa. Nesse vídeo eu quero te ensinar como criar a tua reserva de emergência. Vamos dividir o vídeo em 3 partes. Primeiro, uma breve introdução sobre a importância. Segundo, como montar a sua reserva com base nos teus gastos mensais. E terceiro, em quais investimentos você deve colocá-la. E para quem ficar até o final, eu vou dar uma dica extra. A reserva de emergência é de suma importância para qualquer pessoa, tanto rico quanto pobre. Todos precisam ter uma reserva de emergência. A verdade é que imprevistos não avisam, ou seja, eles acontecem a qualquer momento. A reserva é essencial para garantir uma segurança financeira e evitar dívidas em um momento de imprevisto. Para criarmos a tua reserva de emergência, precisamos definir qual é a meta de meses que você precisa ter como segurança. Por exemplo, eu acho mais interessante criar uma reserva de até 12 meses, pois é mais seguro. No entanto, outras pessoas acreditam em menos tempo. Tu pode considerar um período de 3 a 12 meses para criar a sua. Supondo que eu ganhe R$ 3.000 mensais. Eu tenho um gasto fixo mensal com aluguel, alimentação, água, luz, internet e fora o meu lazer, que dá um total de R$ 2.500 mensais. Supondo que eu quero construir minha reserva com uma segurança de até 12 meses. Se considerar meu custo fixo, que é de R$ 2.500, vezes o número de meses, que são 12, chegamos ao total de R$ 30.000. Mas calma, eu sei que tu tá pensando. Eu também olhei para um vídeo desses e pensei comigo: tá doido que eu vou ficar 4 anos para ter uma reserva de emergência? Mas sério, por favor, tenha calma, porque foi aí que eu errei. Eu acreditei não precisar, pensei que ia demorar muito tempo e que ia demorar mais tempo ainda para começar a investir, mas é aí que tá o erro. Te lembra que eu te disse para tu ficar até o final do vídeo? Eu tenho uma dica e eu tenho certeza que ela pode te ajudar, como ela vem me ajudando. Lembrando que a tua reserva de emergência deve possuir 3 características, que são elas: liquidez, segurança e rentabilidade. Teu investimento deve estar disponível para saque o quanto antes, pois emergências não esperam. Baixo risco, pois a reserva não é para gerar lucros e sim segurança. E o ideal é que o teu investimento não perca para a inflação. É um dos investimentos mais seguros do Brasil. Neste investimento, estamos emprestando dinheiro ao Tesouro Nacional. O Tesouro Selic é um título público federal atrelado à taxa Selic, possuindo imposto de renda com tabela regressiva. Considerando o Tesouro Nacional como emissor, seu risco é considerado baixo. Tu corre o risco do Brasil quebrar, que convenhamos que é bem difícil acontecer. No caso de liquidez, o Tesouro perde nesse quesito, pois o Tesouro Selic funciona apenas em dias úteis, ou seja, segunda a sexta, em D+1 e em D+0 caso o resgate seja solicitado
até às 13 horas. Após as 13 horas, seu resgate é processado só no próximo dia útil. E caso tu venha solicitar teu resgate em uma sexta-feira após a 1 hora da tarde, seu resgate será processado apenas segunda-feira após as 9 horas da manhã. CDBs são investimentos oferecidos por bancos, onde você empresta dinheiro ao banco e recebe juros em troca. CDBs são uma ótima opção para a tua reserva, pois além de serem de liquidez diária, são protegidos pelo FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito, até 250 mil por instituição financeira. CDBs possuem tabela de R regressivo e o IOF é pago apenas se retirar o dinheiro em até 30 dias. CDBs que podem pagar 100, 102 e em alguns casos até 150% do CDI. São fundos que investem principalmente em títulos públicos e privados. Opte por fundos que investam em títulos públicos pós-fixados, pois em um cenário de alta de juros ele pode trazer maiores retornos. No que diz respeito a resgate, fundos DI são semelhantes ao Tesouro Selic. O resgate somente é possível durante a semana, normalmente em D+0 ou D+1. D+1 refere-se a você solicitar o resgate em um dia e receber no outro. D+0 refere-se a você solicitar no dia e receber no mesmo dia. Imposto de renda e IOF seguem a mesma regra de CDBs e Tesouro Selic. Um ponto negativo é que fundos DI possuem o Come Cotas, onde o imposto de renda é cobrado a cada 6 meses, diminuindo diretamente no valor da sua aplicação, reduzindo um pouco sua rentabilidade final. Opte por fundos DI que possuem taxa zero, ou de até no máximo 0,20%. E agora, para ti que ficou até o final, eu tenho aquela dica extra. Comigo ela vem funcionando. Crie metas trimestrais. Considerando o mesmo exemplo anterior de um salário de R$3.000, um gasto fixo de R$2.500, logo te sobram R$500 mensalmente. As regras trimestrais funcionam da seguinte forma: para possuir uma reserva de 3 meses, é necessário que o valor da mesma esteja em R$7.500. Em 6 meses chegamos a R$15.000, e assim por diante, até o final de 12 meses, que fecha os R$30.000, certo? O que eu quero dizer com isso é que caso você não tenha dívidas que se estendam por muito tempo, com 3 ou 6 meses guardando a sua reserva, você já pode começar a investir seu dinheiro, contanto que não deixe de alocar dinheiro para sua reserva. Se tu criar metas trimestrais, com 1 ano e 3 meses em média, você já pode iniciar seus investimentos. Para uma regra trimestral de 6 meses em média, são 2 anos e 6 meses, você já pode começar a investir o teu dinheiro. Claro, sem deixar de guardar o dinheiro para a reserva de emergência. Abre aspas, isso é feito para que a reserva não se torne um fardo, porque normalmente quem ganha pouco olha para a reserva e isso já se torna desde o começo uma barreira de entrada. Porque investir é para rico? Não é não, meu querido. Para pobre também. Só que ao fazer isso, ela deixa de ser um fardo de longa data e se torna uma forma de incentivo para o teu começo. No entanto, é de extrema importância não deixar de lado a reserva. Mesmo que tu crie metas trimestrais, é necessário que continue guardando dinheiro para caso uma emergência. Para ficar mais fácil ainda, defina porcentagens como 70% e 30%, ou 60-40, contanto que a reserva fique com a porcentagem maior de alocação mensal. É válido mencionar que se tu conseguir enxugar os teus gastos ou fazer uma renda extra e guardar, é possível diminuir muito tempo, isso sem contar o efeito dos juros. Então agora me conta nos comentários se tu já tem a tua reserva de emergência ou tá começando agora. E caso tu tenha gostado do conteúdo, deixa teu like e me ajuda a trazer mais conteúdos relevantes para vocês. E lembre-se, não ignore os imprevistos, eles podem ser previstos. Não deixe teu Judas interior te convencer de que nada ruim pode acontecer. E lembre-se, quem quer dá um jeito, quem não quer arruma uma desculpa. E agora me conta, tu sabia que o Bitcoin possui um termômetro para compra? Clica no vídeo a seguir e descubra os indicadores do Bitcoin e veja também se é um bom momento para a compra.